Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que nessa noite você abrisse a palavra do Senhor comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós estaremos falando hoje sobre a importância de uma teologia saudável para uma vida piedosa, né? Nós estaremos falando sobre isso. Para isso eu chamo a sua atenção para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo, são 16 versos apenas. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? A palavra de Deus nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedeceres a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que ouvem. Amém, queridos? Qual a importância, irmãos, de uma doutrina saudável para uma vida piedosa? Nós vamos pensar sobre isso, tendo como base esse texto que nós acabamos de ler. Mas antes de nós entrarmos na exposição do texto propriamente dito, eu gostaria de traçar um breve contexto, ou pano de fundo, de como a igreja se encontrava na Idade Média. Já nos foi dito alguma coisa terça-feira passada, através do pastor Jamerson, mas nós vamos discorrer sobre alguns pontos que eu entendo que seja importante para o tema que nós vamos tratar aqui nessa noite. É de conhecimento nosso, irmãos, que na Idade Média, a igreja cristã, ela tomou outro rumo, se desviando completamente do caminho bíblico, do caminho apostólico. Então, ela precisava... Oi? Os irmãos que têm carro aí na frente, por favor, tirem, porque a STTP vai multar, tá certo? E as motos também, só o sangue de Cristo, né, irmãos? Então quem tem carro aí na avenida, por gentileza, vão tirar, por favor, tá certo? Só do lado direito, é só aqui onde está o lado da igreja, do lado de lá não, viu? Tá certo? Uma boa notícia para começar o sermão, né, irmãos? Mas vamos dar início, tá bom? Vou repetir, começar de novo. É de conhecimento nosso que na Idade Média a igreja cristã ela tomou outro rumo, se desviando completamente do caminho bíblico, do caminho apostólico. Então, ela precisava, sem dúvida alguma, ser reformada.
Qual era o pano de fundo? Qual era o contexto histórico? Aqui brevemente eu vou relembrar algumas coisas e talvez lançar algumas coisas novas que não foi falado na pregação, no estudo passado pelo pastor Jamerson. No ano 313, o imperador Constantino, ele publicou um decreto tornando o cristianismo a religião legal. Com isso, ele cessou uma perseguição que já durava algo em torno de 400 anos. Após isso, 70 anos depois, no Édito de Tessalônica, o cristianismo que havia se tornado, pelas mãos de Constantino, uma religião legalizada, ela agora torna-se, a partir desse Édito de Tessalônica, ela torna-se agora a religião oficial do Império Romano. A essa altura, quando isso acontece, o cristianismo ele já havia se corrompido muito, mas muito mesmo. O que aconteceu com esse decreto de Tessalônica, a partir do momento em que ele foi estabelecido, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano? O que aconteceu? Veja bem, multidões de pagãos foram batizados nas igrejas sem o menor sinal de conversão. As pessoas eram batizadas sem nenhum sinal de conversão, e se não bastasse isso, sem nenhum conhecimento acerca da vontade de Deus para a vida deles. Veja que trágico, mas isso ainda acontece hoje. Interessante. Qual o problema aqui? O problema aqui é que a igreja, até o final da era apostólica, ela tinha como regra de fé e de prática as escrituras. Porém aqui, ela já não tinha mais. A igreja estava recheada também com práticas populares. Nós vamos ver algumas, com interpretações dos pais da igreja, mesmo que não fossem bíblicas. E pior ainda, existia um magistério, pouco tempo depois existia um magistério, formado pelo Papa, por bispos e por padres, e eles eram legalmente os únicos intérpretes da Bíblia. Veja que trágico. É nesse período aqui que começa o mercantilismo por parte da igreja. Então o que estava acontecendo? Primeiro, a veneração das relíquias. É exatamente nesse momento aqui que aparecem as relíquias, por parte da igreja. Ou seja, que relíquias eram essas? A veneração das relíquias. Por exemplo, o manto de Jesus, o manto de Maria, frascos com leites de Maria, cachos do cabelo da Virgem Maria, lascas de pedaços da cruz de Cristo, frascos do sangue de Cristo, os pregos da crucificação de Cristo, os espinhos da coroa de Cristo, a lança que furou o lado de Cristo, e o mais famoso de todos, creio eu, o Santo Sudário, que na realidade seria aquele lençol que cobriu o rosto de Jesus, que hoje se diz está guardado na cidade de Turim, na Itália. Perceba bem uma coisa, essas práticas, elas revoltaram demais os reformadores, a ponto de João Calvino escrever o seguinte em 1543 sobre as relíquias, abre aspas, ele diz o seguinte: se quiséssemos recolher tudo que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. Presta atenção, queridos. O Evangelho conta que a cruz dava para ser levada por um homem. Portanto, encher a terra com tantos fragmentos de madeira que nem 300 homens aguentam levar é uma disfarçatez. Veja o que Calvino escreve. Detalhe interessante aqui. Não havia uma única igreja sequer na Europa. Eu vou repetir. Não existia nesse tempo uma única igreja sequer na Europa que não guardasse uma relíquia dessa. O que normalmente causava peregrinações e lhe reunia recursos, para, de uma certa forma, generosos para a igreja. Então, papas, bispos, padres, eles na realidade fomentaram isso para obter lucro. Interessante que essa prática nunca foi revogada. Ainda hoje existem locais de peregrinações mantido pela Igreja Católica. Ainda existem romarias mantidas pela Igreja Católica.
e que a torna cada dia uma igreja mais poderosa no que diz respeito à questão monetária. Isso nunca foi revogado. Outra prática que era muito comum aqui, a veneração das imagens. Que imagens? Das imagens de Cristo, das imagens de um santo, canonizado pela Igreja Católica, entre aspas, que quando abençoadas por um padre, tinha, e ainda tem até hoje, segundo a Igreja Católica, o caráter de abençoar o peregrino. Sem se falar das pinturas, dos rosários, dos crucifixos, dos ungüentos santos, das medalhinhas, práticas também muito comum ainda no dia de hoje. Agora me permita aqui um parêntese. Essas práticas também são realizadas hoje pelas igrejas neopentecostais. É venda de rosas ungidas, é venda de lenço, chama-se as pessoas para tocar no manto, vende-se chapéu de pastor, vende-se lenço molhado com o suor do pastor. Então isso está infelizmente presente nas igrejas neopentecostais e de uma maneira muito forte. Outra questão aqui muito séria, a doutrina do purgatório. Essa doutrina, irmãos, ela afirma que o período que uma pessoa passa lá no purgatório, ele pode ser abreviado por um perdão do Papa, mas também através de doações generosas, através de missas realizadas pelos parentes dos mortos. Esse pensamento ainda está em voga, ainda está valendo nos dias de hoje. Sem se falar nas indulgências. O que era isso? É um perdão de pecados assinado pelo Papa, o qual, na teologia católica romana, ainda possui jurisdição pessoal sobre o purgatório, concedendo abreviação ou mesmo cancelamento do sofrimento de alguém que está no purgatório. Detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui: o purgatório é uma doutrina herética, não possui base nenhuma bíblica que defenda esse lugar, entre aspas, que alguma pessoa possa ir para lá. Interessante, irmãos, a gente pensa que isso está longe de nós, mas eu conheço uma pessoa amiga nossa, que ela saiu de um casamento, está vivendo maritalmente com uma pessoa. Interessante que o padre aqui da diocese não tem poder para dizer se ela pode casar ou não. Então ela mandou uma carta para o Papa, está aguardando o Papa dizer se ela pode casar ou não. Veja como esse tipo de coisas, essas indulgências, elas ainda são muito presentes aqui nos nossos dias. Interessante que o ápice dessas indulgências aconteceu exatamente quando Leão X era o Papa em Roma. Ele reinou como Papa, né? Ele teve o seu papado entre os anos de 1513 a 1521. Ele estava precisando de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, a Catedral de São Pedro, né? E ele mandou que seus vendedores de indulgências saíssem Europa afora. Não dá tempo de discorrer sobre a questão aqui, mas eu gostaria muito que você pudesse ler o Concílio de Trento. Vai esclarecer muito muito a você acerca sobre o que foi a Contra-Reforma. Uma coisa interessante, irmãos, para a Igreja Católica, e é uma das razões que torna a Igreja Católica Apostólica Romana uma seita, é que para a Igreja Católica Romana não existe salvação fora dela. Isso nunca foi revogado. Então, para os católicos romanos, todos nós que estamos aqui, nós estamos perdidos. Nós estamos indo para o inferno. Essa doutrina nunca foi revogada por eles. Para eles, é necessário que você esteja na Igreja Católica Romana. Além de tudo, você pratique boas obras, tenha participação em todos os sacramentos. Exemplo, você se confesse de uma forma auricular a um padre, você faça penitências para que possa ser redimido o seu pecado, você participe de missas, extrema unção e por aí vai, todos os seus sacramentos. Qual é o ponto aqui? Então veio a reforma protestante e cunhou após a reforma, né, os 5 axiomas, os 5 solas, que nós tanto conhecemos. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui, para nós irmos para a exposição do texto.
Primeiro, somente as Escrituras. O que significa isso? Somente as Escrituras é a fonte divina de fé e prática da igreja. E que o Espírito Santo falando pela Bíblia é a autoridade máxima da igreja, e não o Papa, e não o magistério. Segundo, somente a fé. Deus nos justifica pela fé somente, sem a mediação de imagens, sem a necessidade de relíquias, sem a necessidade de participação da igreja. Só Cristo, a fé nele, é suficiente para nos salvar. Somente a graça significa o seguinte: que a graça de Deus nos é dada e nos habilita a crer, e não para realizar boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para as boas obras, mas não somos salvos pelas boas obras. Terceiro, somente Cristo. O que significa isso? Só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não Maria, não Paulo, não Pedro, nem qualquer outra pessoa, apenas Cristo. E a glória é somente a Deus, ou seja, glória é somente a Deus, que mediante Cristo nos concede a vida eterna. Amém, queridos? Então vamos agora para o nosso tema que nós vamos tratar aqui nessa noite. E eu chamo a sua atenção, e espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta. Já livrou seu carro de uma multa, então agora você pode ouvir o que eu vou dizer, a partir do verso de número 1, amém? Louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 6, a gente vai falar sobre o seguinte: o perigo da falsa doutrina. Eu queria que você anotasse isso. O perigo da falsa doutrina. Como tem pessoas satisfeitas em falsas igrejas, ouvindo falsos pregadores, ouvindo falsos pastores. Do verso 1 ao verso 6, o perigo da falsa doutrina. Um ponto a destacar aqui é que as falsas doutrinas, ela tem um poder mais destrutivo do que a perseguição. A falsa doutrina, ela é mais nociva para a igreja do que a perseguição. Vamos reler o verso 1, capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, claramente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que coisa interessante, o Espírito ele expressa. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, que o Espírito Santo, ele vai falar de uma forma muito clara. Uma coisa me chamou a atenção nessa afirmação, o Espírito expressa. O quê? É interessante que o mesmo Espírito da profecia, que revela o mistério de Deus, ele também revela o mentiroso do mal. O poder do mal, ou seja, o poder opositor dos espíritos alienadores. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que nos últimos tempos, ou seja, na nossa época, últimos tempos aqui não é só o tempo escatológico, mas o que o Paulo está nos dizendo aqui é que desde que Jesus pisou aqui na terra, até a sua segunda vinda, até a parousia, uma coisa muito clara vai acontecer nos últimos tempos. O que, pastor? Que o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo agora, seria marcado por falsos mestres, seria marcado por falsos cristos e pela apostasia. E entenda bem o seguinte: de onde procede o falso ensino? Por exemplo, de onde vem a famigerada doutrina da prosperidade? De onde vem essa falsa teologia? Ele vai nos responder aqui. No mesmo verso 1 ele diz o seguinte: ensino de demônios. Essas pessoas se desviam por obedecerem a espíritos enganadores. O que é que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo, irmãos? Ele está dizendo algo aqui muito claro, no meu entender. Ele está dizendo o seguinte, que a falsa teologia, que a falsa doutrina, que o falso ensino são produzidos pelos demônios. A falsa teologia, um falso mestre, ele vem do inferno. Isso aqui é muito claro aqui, né? Mediante o verso que nós estamos analisando. O que o Espírito Santo está expressando aqui?
Preste atenção, irmãos, que Satanás tem seus próprios ministros, e que Satanás tem suas próprias doutrinas, e que o lugar mais perigoso que Satanás pode ocupar na igreja, não é quando ele fica ciscando, me desculpe o termo, com uma pessoa endemoniada, não, é quando ele ocupa um lugar como esse, abre a Bíblia, e a distorce, porque o incauto, aquele crente que não tem um filtro, e tem muita gente assim, recebe tudo que é dito aqui, como sendo verdade. Ele não é beriano muitas vezes, e deveria ser. Então o que o Espírito Santo está expressando aqui, é que Satanás tem seus próprios ministros, e tem também suas próprias doutrinas. Eu gostaria que você não se enganasse. Um falso mestre, ele é inspirado pelo diabo, e um falso ensino também é inspirado pelo diabo. Pode colocar tudo na conta aí, Testemunho de Jeová, Mormons, a igreja do véu, a igreja católica, pode colocar no mesmo pacote, tudo seita, o adventista do sétimo dia, tudo, todas essas doutrinas vêm do inferno, isso aqui é muito claro. E o que ela produz? Qual é o resultado disso? Alguns apostatarão da fé. Nos últimos dias, nos nossos dias, Paulo está dizendo. Perceba uma coisa aqui, irmãos. O que é apostasia? Apostasia é o abandono deliberado da verdade da fé cristã. Paulo não está dizendo aqui que um salvo perde a salvação. Ele não está dizendo aqui ou negando aqui a perseverança dos santos. Não. Ele está dizendo que a apostasia, ela corresponde a um período em que a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Isso é apostasia. Infelizmente acontece com muita gente. Sabe o que isso aqui significa? E deixe antes de eu dizer, eu gostaria de lhe dar um conselho aqui. Irmãos, cuidado com quem você escuta. Tem muita gente que vai e bebe em uma fonte saudável, mas da mesma maneira como ela bebe em uma fonte saudável, como ela é doida por novidade e não filtra nada, domingo próximo está em outra fonte, e muitas vezes é veneno, mas como ela não sabe discernir, pensa que aquilo é bom para o coração dela. Então ela fica numa falsa igreja, ouvindo um falso pregador, e isso é danoso para a sua vida. É exatamente isso aqui que está nos dizendo, né? O que significa isso? Apostasia, que por influência de falsos mestres, como também de falsas doutrinas, muitas pessoas que um dia fizeram uma confissão de fé pública, em uma igreja saudável, elas abandonarão essa condição, e vão migrar para uma seita, para uma falsa igreja, para um falso evangelho, pastoreado por um falso mestre. E como isso é danoso. Mas eu chamo a sua atenção para o verso de número 2. Olha o que ele vai dizer. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada. Meus irmãos, veja o que a falsa teologia produz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar alguém que é adepto de uma seita. Desafiador. Desafiador. Viva essa experiência. Permita-me aqui um parênteses. A semana passada eu evangelizava duas missionárias mormons. E ela caiu na besteira de dizer que acreditava na Bíblia toda. Eu digo amém. Eu disse, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que esse seu livro aí, ele seja anátema, porque ele é outro evangelho. E ela chocou-se. E ela não podia desdizer o que ela disse, porque ela me disse que acreditava em toda a Bíblia. E biblicamente eu provei a ela que o outro evangelho, aquele livro que ela estava me mostrando, ele deveria ser anátema, amaldiçoado, porque não era de Deus. Sabe qual foi a resposta dela? Eu orei, e o Espírito Santo me disse que o livro do Mórmon era verdadeiro. Eu disse impossível, porque o Espírito Santo só lhe conduz para a verdade. Mas ela saiu ali não convicta do que eu estava dizendo.
Ela saiu convicta de que o livro do Mórmon era verdadeiro. E está aqui a resposta no verso de número 2, de 1 Timóteo capítulo 4. Sabe? Olha o que ele diz acerca do falso mestre. Eles são hipócritas, que falam mentiras. Sabe qual é o ponto aqui? Eu gostaria de usar esse exemplo. Assim como Satanás usou a serpente para enganar Eva, por meio de uma declaração hipócrita, da mesma maneira os espíritos enganadores fazem uso de suas mentiras para enganar homens. Um detalhe aqui que eu gostaria de deixar claro para vocês: os falsos mestres, eles não apenas possuem o ensino errado, mas também eles possuem, via de regra, uma vida torta. Olhe para os nossos teleevangelistas. Olhe para os pregadores da prosperidade, da teologia da prosperidade. Veja a vida deles. Vejam como trata o rebanho. Vejam como trata o evangelho. O evangelho é um produto. As ovelhas são, na realidade, clientes. O púlpito é um balcão de negócios. Sabe por quê? Porque ele não tem apenas, na realidade, uma teologia falsa. Eles possuem também uma vida torta. O que o escritor sagrado está dizendo aqui? Com base no verso número 2. O problema do falso mestre não é apenas teológico. É moral. É moral. Esse é que é o grande ponto. Paulo chama de hipócritas, não é verdade? E diz que eles falam mentira. E pior, eles têm a consciência cauterizada. Meus irmãos, olhe o poder do falso ensino. Olhe o poder da heresia. Quem a escuta perde a sensibilidade espiritual. A mente fica cauterizada, anestesiada, amortecida. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Os falsos mestres e seus seguidores, eles perderam o temor a Deus. E eles já não sentem mais tristeza pelo pecado. São insensíveis. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui, com base ainda nesse verso de número 2. Sempre que alguém afirma com os lábios o que nega com a vida, a consciência dessa pessoa está amortecida. Eu posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Escutar louvor por escutar, escutar palavra por escutar, não ter o desejo mais de orar, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, muito cuidado. Verso 3 ao verso 5, eu vou passar rapidamente por eles, para nós irmos para o verso 6. Olha o que o verso 3 diz. No caso aqui, o que era que estava acontecendo? Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Há um detalhe aqui, do verso 3 ao verso 5, irmãos. É muito comum os falsos mestres proibirem o que Deus aprova. Eu vou repetir. É muito comum um falso mestre proibir o que Deus aprova. Um falso mestre, normalmente, ele não quer que você tenha acesso a uma boa palavra. O falso mestre, ele não quer que você estude. Quanto mais analfabeta você for, para ele melhor, porque ele vai lhe manipular. Ele vai manter você numa coleira. Você é cego, mas para eles isso é espiritualidade. Afinal, já viu esse jargão? A letra mata. Já ouviu? Mas o espírito vivifica. Não estude que você vai se tornar frio. É ditado, é ideologia de falso mestre. O que estava ocorrendo aqui? O que estava ocorrendo aqui? É também comum os falsos mestres, com seus falsos ensinos, privarem pessoas de privilégios concedidos por Deus.
Nesse contexto aqui, os falsos mestres estavam proibindo o casamento, como também o consumo de certos alimentos. Por que eles proibiam o casamento? Porque eles tinham uma visão gnóstica. E para o falso mestre, no tempo de Paulo, tudo que é matéria era má, o que vale é o espírito. Então, para você se tornar mais santo, você não deveria se casar. Totalmente contrário àquilo que Deus instituiu. Porque Deus instituiu o casamento para a propagação da vida. Gênesis 1, verso de número 28. E ele também estava fazendo com que algumas pessoas se abstessem de determinados tipos de alimento. Não coma isso, não coma aquilo, não toque naquilo outro. Estão lembrados do que Paulo diz lá em Colossenses? Sabe? Uma coisa me chamou muito a atenção aqui. O que, pastor? Uma pessoa não se torna menos espiritual por se casar, de maneira alguma. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela comete um crime quando ela ordena o celibato compulsório. É uma distorção da verdade bíblica, quando um padre não pode se casar. O celibato, irmãos, é um dom, e a quem Deus o dá, ele vive tranquilamente, sozinho. Mas um celibato compulsório, onde para você ser um sacerdote, necessariamente, obrigatoriamente, você não pode se casar, é totalmente contrário à palavra de Deus, e a Igreja Católica faz isso. Mas há outro detalhe aqui com relação ao alimento. Uma pessoa não se torna mais santa por fazer uma dieta espiritual. Por comer determinado alimento, essa pessoa não se torna menos espiritual. Por comer ou deixar de comer determinada coisa, a não ser que seja por uma questão clínica, por uma questão médica. Afinal de contas, Jesus disse o seguinte, que não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, mas o que sai do nosso coração. Mateus 7, do 14 até o verso de número 23. Interessante que como os falsos mestres querem que as pessoas comam na mão dele, então ele sempre tem que inventar alguma novidade, sabe? Para tornar o rebanho cada dia mais leigo e ele muitas vezes mais rico. É a nossa realidade hoje. Vá para o verso 6. E a partir do verso 6, eu gostaria de falar sobre o valor da sã doutrina. Eu não sei se você louva a Deus pelo acesso que você tem hoje a bom conteúdo. Eu não sei se a igreja de Campina Grande, irmãos, louva a Deus pela consciência cristã. Deveria. Eu não sei se você louva a Deus por você hoje pode ir no YouTube e ouvir grandes pregadores, a exemplo do pastor Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Ronaldo Lidório. Eu não sei se você louva a Deus por isso. Se não, você deveria louvar. A partir do verso 6 em diante, Paulo vai nos dizer o valor da sã doutrina. E olha o que ele diz no verso de número 6. Olha o que ele diz a Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, que você tem seguido. Meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Claro que Paulo está falando a Timóteo para que ele seja um apologeta, para que ele seja um defensor da verdade. É isso que ele está dizendo aqui, dizendo que ele precisa advertir o povo de Deus acerca dos perigos das falsas doutrinas e da influência perigosa do falso mestre. Ô meu irmão, a gente comete um desserviço ao evangelho quando a gente dá oportunidade a pessoas que deveriam estar aprendendo. Essa é a grande realidade. Sabe a pergunta que eu me fiz aqui com base no verso 6? Será que essa responsabilidade do verso 6 de expor essas coisas, sabe, sendo bom ministro, de alimentar com a palavra da fé e da boa doutrina, será que ela é função só do pastor? Eu acredito que ela é principalmente do pastor, mas eu também defendo que é uma responsabilidade de sua, que já tem um certo tempo de cristão ou de cristianismo. Você tem por obrigação,
conhecer a verdade. Você precisa ser alimentado com essa verdade, para que você possa instruir os outros. Por que eu digo isso? Porque Paulo termina o verso 3, o capítulo 3, perdão, no verso de número 15, afirmando que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Paulo não diz apenas que o pastor é coluna e baluarte da verdade. Paulo diz que a igreja, ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Como baluarte, a igreja tem a função de sustentar a verdade, né? Sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra, sob o peso de falsos ensinos. O baluarte, na realidade, é o alicerce. Paulo está dizendo que nós temos a função de sustentar aquilo que nós acreditamos. E como nós fazemos isso? Confrontando o falso ensino, confrontando a falsa doutrina. Mas a igreja também, ela é coluna. E como em Éfeso existiam colunas enormes do templo de Diana, Paulo usa essa metáfora para dizer o seguinte, que é função da igreja manter a verdade nas alturas, de modo que essa verdade não fique escondida no muro, mas seja proclamada. Aí eu lhe faço uma pergunta aqui. Seus familiares católicos, apostólicos, romanos, em amor, são confrontados por você? Sua família espírita, sua família que está indo para uma seita, para uma falsa igreja, jurando que está convertido, e você batendo palmas, afinal tem a palavra, em todo canto tem a palavra de Deus. Mentira! Em todo canto não tem a palavra de Deus. Se a palavra não é lida, se não é explicada, se a palavra não é aplicada, Deus não está falando. Se você sai para evangelizar só para fazer gracinha, você não está evangelizando. Você tem que expor a verdade. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é essa: quantas pessoas trabalham com você, irmãos? São ateus. O que você tem feito como coluna e como baluarte da verdade? Olha o que ainda diz o verso 6. Ele diz o seguinte, ainda no verso 6: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Meu irmão, um pastor, um cristão, ele se alimenta da palavra. Depois que você se alimentar da palavra, aí sim você pode alimentar alguém. Aí sim você pode alimentar um rebanho. Para o pastor, ele tem que alimentar o rebanho depois que ele é alimentado. E para você, você tem que se alimentar. Você tem que saber, irmãos, o que as escrituras dizem, para que você possa expor a escritura a outras pessoas. Isso é importante demais. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que em primeiro lugar, um pastor, um cristão, ele é um estudante que aprende. Há pessoas que têm 40 anos de evangelho, irmãos, e não aprendem nada. Paulo está dizendo aqui, olha, que o pastor é um estudante. É isso que está muito claro aqui no verso 6. Da mesma maneira que o cristão, ele aprende a palavra. Depois, ele pode se tornar um professor para ensinar. Para ensinar. Sabe por que eu digo isso? Só ensina bem quem aprende bem. É impossível alguém ensinar se ele não sabe. É impossível. Queridos, ninguém pode dar sem receber. Primeiro nós temos que nutrir nossa mente, continuamente, antes de poder nutrir a mente dos demais. Vá para o verso 7, apenas a parte A do verso 7. Olha o que Paulo vai dizer, vou ler só a parte A. Olha o que ele manda Timóteo rejeitar. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos parar um pouquinho aqui. É muito interessante o que Paulo vai nos dizer aqui. Sabe por quê? Como o falso mestre,
ele gosta de introduzir novidades estranhas às Escrituras e a seus ensinos. É interessante, né, irmãos? Eu vou até abrir aspas para isso. Você coloca em um culto, abre aspas aí para culto, e uma igreja neopentecostal sempre tem uma novidade. É o cajado de Jacó, é o martelinho da fé, ou é a pedra, ou é o óleo ungido, ou quem sabe uma garrafa d'água tirada lá do Rio Jordão, ou se não é estendido um manto, onde você coloca o seu nome, e o pastor ou o apóstolo pega aquele monte, e de uma forma muito sacrificial, pega aquele manto, sobe o maior monte de São Paulo, ou seja, da cidade onde ele esteja, e vai orar por você lá naquele monte. Você não precisa nem se converter. Só o fato de você colocar o nome, seus pecados são todos redimidos. Como falso mestre, ele gosta de novidades, e novidades estranhas às Escrituras. E aqui Paulo está dizendo isso de uma forma muito clara. Ele está dizendo que os falsos mestres, eles se apartam da verdade e preenchem o culto com esquisitices. Era isso que estava acontecendo aqui no tempo dele. Interessante que ele diz o seguinte, olha, isso é novo para nós, talvez para algum de vocês, né? Quando ele diz, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. O que era isso aqui que Paulo estava pedindo que eles rejeitassem? Os falsos mestres pegavam um personagem bíblico, por exemplo, lá no livro de Esdras, lá no livro de Crônicas, e traçavam uma genealogia imaginária. Traçava genealogia imaginária acerca daquele personagem. Passava o culto todinho fazendo isso para afirmar que aquela pessoa era crente. Mas o que era mais grave, sabe o que eles faziam também? Mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, já existia um livro chamado O Livro dos Jubileus, que nada mais é que um comentário do livro do Gênesis. E ele era muito usado pelos falsos mestres nos dias de Paulo. Sabe o que esse comentário dizia? Isso era exposto para a igreja. Dizia, por exemplo, o seguinte: que o sábado deveria ser guardado, porque até os anjos guardavam o sábado. Outra heresia que continha nesse comentário, nesse livro chamado O Livro dos Jubileus, que os próprios anjos participavam da circuncisão, que para ser um anjo escolhido por Deus, o anjo precisava circuncidar-se. Veja que absurdo. E esse mesmo comentário dizia que Jacó nunca foi enganador. Não existia sujeito mais honesto no mundo do que Jacó. Veja bem que absurdo. E Paulo diz a Timóteo uma coisa que eu acho maravilhosa aqui. Paulo diz a Timóteo, quando ele diz o seguinte, olha, no verso 7, rejeite essas fábulas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui com essa palavra rejeite? Ele está dizendo que esses mitos são dignos de serem pisoteados com os pés. São idiotices. São idiotices. Eu espero em nome de Jesus que você não esteja botando copo d'água na televisão e depois bebendo depois que é orado por esse copo d'água. Eu espero que você não faça isso. E se você estiver fazendo, eu vou orar para que o copo d'água derrame e queime sua televisão. Pelo amor de Deus, espero que você não faça isso em nome de Jesus. São sandices, são loucuras, irmãos, que esses camaradas inventam e a igreja come como se fosse verdade. Ah, meu irmão, o apóstolo Valdomiro não é meu irmão. É um falso mestre. Pode ter a obra de caridade que tiver, presta um desserviço à igreja. Essa é a grande realidade. Parte B do verso 7 e verso 8. Olha o que diz a parte B do verso 7. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Irmãos, interessante, eu contei 15 vezes a palavra piedade aparece no Novo Testamento. E para meu desespero, eu queria que fosse mais, 13 vezes nas pastorais. Veja como piedade ela é algo interessante para um pastor,
para um ministro do Evangelho. Das 15 vezes que a palavra piedade aparece em todo o Novo Testamento, 13 está nas pastorais. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós devemos escolher cuidar do corpo. É verdade. Sabe? Mas a ênfase que ele manda que eu e você tenha é na piedade. Paulo não está dizendo que você tem que escolher um ou outro. Ou você cuida do corpo ou cuida da piedade. Paulo diz que você deve cuidar dos dois. Mas você deve se concentrar na piedade. Por que eu digo isso, irmãos? Nós devemos cuidar do nosso corpo, sim. Afinal, ele é templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Por exemplo. Mas ele diz, ei, o cristão, ele deve focar na piedade. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Para você, o que é uma pessoa piedosa? A gente acha que piedade é aquele camarada que vê um cachorrinho sofrendo, aí diz, eu vou levar para casa, tadinho o bichinho. Agora você, pai de pet, vou levar ele para casa, vou cuidar desse bichinho. É meu bebê, ele vai chamar você de papai. Na verdade, a gente acha que ser piedoso é isso. Ou senão no fim do mês, você traz 2 quilos de alimento, você é muito piedoso. Eu não estou dizendo que isso não é piedade, irmãos. Mas piedade vai além disso. Joel Bick diz o seguinte, olha. Não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Eu vou repetir. Não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Calvino diz o seguinte acerca da piedade. A obediência é a mãe da piedade. Só é piedoso quem é obediente. É isso que Calvino está dizendo. Mas eu vou responder para você o que é uma pessoa piedosa, biblicamente falando. Preste atenção aqui. Primeiro, é alguém que medita nas Escrituras. Você conhece quando o crente é estúpido? Tem um pavio curto. Dificilmente é uma pessoa que lê a Bíblia de manhã. Piedade é quem lê as Escrituras todos os dias. Segundo, é quem ora fervorosamente. Eu creio, irmãos, que nós temos que deixar de orar no automático. Mas nós temos que... Sabe aquela saudade que a gente tem que ter dos átrios de Deus? Onde a gente se dobra, apresenta o nosso coração diante de Deus, se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, as áreas que eu tenho dificuldade na minha vida são essa e essa, me ajuda. Esse é o homem piedoso. Ele medita nas Escrituras, mas ele também ora fervorosamente. Terceira característica de uma pessoa piedosa, discipula os filhos. O discurso dessa pessoa dentro de casa é dizer ao filho o seguinte, meu filho, teologia saudável nos salva. Esse é o homem piedoso. Quarto lugar, guarda o dia do Senhor. Para essa pessoa, domingo é dia de vir para EBD. Para essa pessoa, domingo é dia de estar no culto à noite. A semana começa louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. É gente piedosa. Quinto, ama a igreja. Tem amor por isso aqui. Eu não estou falando do prédio. Eu estou falando dos irmãos. Ajuda. Dá sua parcela de contribuição. Literalmente é bênção. Sexta e última. Tem comunhão uns com os outros. Isso é uma pessoa piedosa. Biblicamente falando. Verso 9 ao verso 11. Vamos a ele, irmãos. Já estamos caminhando quase para o final. Olha o que ele vai dizer a Paulo. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança
no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que nós fomos chamados a trabalhar. Que eu e você fomos chamados a tornar o nome de Cristo conhecido. O que me chama a atenção aqui é que os falsos mestres, eles pregavam uma mensagem seletiva. Para eles, só existia um jeito de você conhecer Jesus, de uma forma esotérica e mística. Existia uma classe de pessoas no tempo de Paulo, que eles diziam que Deus só se revelava a eles, e que aquelas pessoas tinham que vir a eles, para descobrir qual era a vontade de Deus para a vida deles. E Paulo coloca o machado na raiz dessa heresia. Interessante que a Igreja Católica fez isso por muito tempo. Minha mãe, ela me dizia que em São João do Cariri, onde ela morava, ela com 25 anos, 30 anos, talvez um pouco mais jovens, ou seja, há 70 anos atrás, ela tem 97 hoje, a missa era realizada em latim, com um padre de costas para a igreja, há 70 anos atrás. Agora você imagine, você ouvir um sermão em latim, o que as pessoas iriam entender? O que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que o falso mestre, ele esconde o evangelho de você. Você não tem acesso ao evangelho, porque ele não deixa, ele esconde a cruz de Cristo. Uma coisa muito interessante, eu devo tocar nesse ponto, porque é esclarecedor, para que não fique dúvidas. O verso de número 10, que ele diz o seguinte: é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Olha o que ele diz aqui: Salvador de todos, especialmente dos que creem. Atente para o seguinte detalhe aqui. Paulo não está aqui sendo universalista. Ele não está dizendo que todos serão salvos. O que é que ele está querendo dizer aqui? Quando ele diz que Deus é salvador de todos os homens. Ele está dizendo o seguinte: no sentido de provisão, e no sentido de socorro, Deus salva todos os homens. Nesse exato momento, não só os salvos estão alimentados. Existem muitos incrédulos hoje alimentados. Nesse exato momento, muitos incrédulos possuem o fôlego de vida, estão respirando. Então Deus é salvador deles, no sentido de provisão, sabe? No sentido, irmãos, de socorro. Mas interessante como Paulo é seletivo aqui. Ele diz, mas ele é salvador, no sentido de redenção dos que creem. Uma pessoa só pode ser salva se ela deposita a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E essa função de proclamar essa verdade é sua, é minha. Irmãos, igreja não é lugar de visitas. Igreja é lugar de trabalho. Deus não lhe chamou para ociosidade. Deus não lhe chamou para ser um eterno ouvidor de sermão. Não. Deus lhe chamou para trabalhar. Deus lhe chamou para colocar a mão na massa. A todos que estão aqui, sem exceção. Sem exceção. Agora cabe a você orar e dizer, Senhor, Tu me queres aonde? Vamos concluir? Verso 12 ao 16. Eu vou deixar o 12 como conclusão dessa ministração nessa noite. Verso 12 ao 16. O que a teologia saudável produz na vida de alguém? O que a teologia saudável produz na vida de alguém? Vou lhe convidar para ir para o 13. O 13 que eu digo é o verso, que fique muito claro. Verso número 13, vamos para lá? Olha o que ele diz. O 12 será a conclusão. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. É impossível você formar um santo. E um santo que eu estou dizendo aqui é uma pessoa temente a Deus,
se você não lê, não explica e não aplica o texto nessa pessoa. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você tem alguém conhecido seu, em uma igreja neopentecostal, tire-a de lá. Porque o verso 13 é muito claro, irmãos. Olha o que ele diz. Verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. O anseio de Paulo para Timóteo, que era pastor em Éfeso, é que ele pudesse ler, pudesse explicar e pudesse aplicar a palavra na igreja de Éfeso. Não deixasse de fazer isso. Verso de número 14, olha que interessante. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, que interessante aqui. Verso de número 14. O que Paulo estava dizendo? Timóteo, tu recebeste o dom de governar a igreja, de pastoreá-la, mas tu também recebeste o dom de ensinar. Não seja negligente com isso. Dedique-se a fazer isso. Se esmere em fazer isso. E olhe, por gentileza, para o verso 15, queridos. Por gentileza. Ainda nesse mesmo pensamento do verso 14. Olha o que ele diz no verso 15. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Meus queridos, na sua vida não pode haver apenas dedicação. Na sua vida tem que haver crescimento. Há muitas pessoas dedicadas, irmãos, mas não crescem. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Timóteo já era pastor, irmãos. Ele havia recebido a imposição de mãos por parte do presbitério. Foi ordenado como pastor. E sobre a vida de Timóteo existia o ofício de ser um mestre, de governar aquela igreja. Mas Paulo diz algo aqui interessante demais, que o dom não é algo que nos é outorgado por Deus de forma permanente e estática, não. O dom que Deus lhe deu, você deve usá-lo, mas você deve desenvolvê-lo. Você não pode ficar estagnado não, meu irmão. Você não pode ficar parado vendo a banda passar não. Outros crescem e você fica. Se Deus lhe deu o dom, meu irmão, você tem que usar. Mas você também precisa, ao mesmo tempo que você deve usar, você deve desenvolver, você tem que crescer para a glória de Deus. E olha o verso 16. Olha como é interessante isso. Ele diz o seguinte: cuide de você mesmo. Cuide também da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Interessante aqui que salvar a ele próprio e ao ouvinte, não era com relação à vida eterna. Paulo estava dizendo aqui que ele devia salvar a ele e a igreja dele da falsa doutrina, do falso evangelho. Meus irmãos, a gente vai concluir com o verso 12. E aqui, para mim, está o resumo do que uma teologia saudável faz na vida de uma pessoa. A torna piedosa. Olhe para o verso 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Interessante que Timóteo aqui tinha mais ou menos 35 anos. Mas era considerado jovem, né? E era jovem mesmo. Ele era considerado jovem. E com esse termo aqui de jovem, nós já temos um ensinamento para nós nessa noite. A mocidade, ela não será desprezada se as pessoas não se tornarem desprezíveis por meio da vaidade e da insensatez. Ninguém despreze você por ser jovem. Veja bem que Timóteo era uma pessoa jovem. Mas Paulo diz uma coisa interessante acerca dele: que ele deveria se portar verdadeiramente como um cristão. Mas vamos para o que a teologia saudável produz, com base no verso 12. Primeiro, diz o seguinte no verso 12:
Ninguém o despreze por você por ser jovem. Pelo contrário, seja o quê? Um exemplo para os fiéis na palavra. Pare um pouquinho aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você escuta teologia saudável, necessariamente essa teologia saudável vai fazer com que você não seja um maledicente. Ela vai fazer com que você não seja um profano. Ela vai fazer com que você não seja um mentiroso. Pelo contrário, você seja uma pessoa verdadeira. E da sua boca saia o evangelho, mas também saia palavras oportunas. Segundo, o que é que a teologia saudável produz? Vamos adiante? Você seja um exemplo para os fiéis na palavra e na conduta. Atente para o que eu vou dizer aqui. A sua conduta irá marcar de uma forma positiva ou irá riscar a sua palavra. Ou a sua conduta sublinha a sua palavra como um destaque, ou ela risca a sua palavra. Em outras palavras, não negue com as obras o que você confessa com os lábios. Crente é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos, vejam o que a teologia saudável ela produz na nossa vida. Nós sejamos exemplos na palavra, exemplos na conduta, mas também sejamos pessoas o quê? Verso 12, depois de conduta, que amam. Que amam. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. O que é que nos distingue, ou deveria, de um ímpio? O amor. É uma das maiores evidências de um nascido de novo, de um discípulo de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Que nós precisamos ter apego ao nosso irmão. Nós precisamos ter preocupação com o nosso irmão. Como você demonstra isso? Você nunca será um vingador. Você nunca vai guardar ressentimentos. Você é cristão, meu irmão. Você nunca permitirá odiar alguém. Você é cristão. Você nunca se negará a perdoar. Você é cristão. Esse é o ponto. E a teologia saudável produz isso na gente. Não é apenas para andar com o mesmo de compêndio de teologia debaixo do braço, com um notebook do lado do outro, dando uma de intelectual. Não. Produz isso na vida de quem escuta, ou pelo menos deve produzir. Pessoas que são exemplos na palavra, exemplos na conduta, exemplos do amor. Mas também são pessoas que possuem fé. Não é o que ele está dizendo aqui no verso 12 ainda? Fidelidade a Cristo. Não importa o que nos custe. Não importa o que nos custe. Fidelidade a Cristo. O Evangelho, irmãos, muitas vezes ele vai reivindicar da gente renúncia. Renúncia. Muitas vezes você vai ter que abrir mão dos seus direitos para manter uma amizade, para manter um casamento. Há uma frase, eu não sei quem cunhou essa frase, eu acho interessante, né? Ele diz o seguinte: que pastorear é a arte de engolir sapos e vomitar pérolas. Muitas vezes, para preservar o rebanho, o pastor sofre o dano. Ele sabe o que aconteceu. A ovelhinha está lá dizendo que aconteceu outra coisa, mas o pastor conhece. E sofre o dano para que o rebanho viva em paz. Né? Se engane não. Por fim, pessoas que possuem pureza. Vá para o verso 12. Seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé
e na pureza. Eu gostaria que você lembrasse que Éfeso, assim como Corinto, era um centro de impureza sexual. Timóteo é exortado a viver nessa cidade promíscua, com pureza nos atos e com pureza no pensamento. Amém? Louvado seja Deus por isso. Já terminou. Pensei que eu ia até 10, não fui nem até 9. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu espero, irmãos, que o que nós temos ouvido aqui, terças, domingo pela manhã, domingo à noite, tenha conseguido produzir em nós, que nós sejamos pessoas mais piedosas. Essa é a minha oração.